Legal, Fernando. Entendi a proposta da carteira da Smart Dividendos, entendi como que vocês desenvolveram, o racional por detrás dela. Muito bacana, estamos implementando a metodologia quantitativa numa carteira de dividendos. Legal. Como que isso funciona agora na prática, né? Olhando lá para o funcional dela no dia a dia. Quando que é produzido o relatório? Que notificações que eu recebo? Então é assim, ó. Ela é uma carteira mensal. Então no primeiro dia útil do mês, a mágica começa aqui. No primeiro dia útil do mês, o radar da Smart é rodado. E o radar, ele vai eleger, então daí ele vai fazer todo aquele mecanismo que eu expliquei, e ele vai eleger então os 8 papéis que vão compor a nossa carteira. Então as 8 ações, que é a carteira que você vai montar lá na corretora. Então, com base nessa tabelinha que a gente vai te fornecendo no relatório, você monta a carteira. Então isso acontece no primeiro dia útil do mês, que pode cair numa terça, numa quarta, aí depende, né, de cada mês. Para a gente ter uma referência, para a gente dar os valores de rentabilidade, mostrar os nossos track records, a gente usa então dessa forma. A gente monta a carteira no início do mês, no primeiro dia útil, e aí montamos a carteira. Aí, no caso da Smart Dividendos, toda quinta-feira a gente também faz uma publicação de acompanhamento. Então, entenda o seguinte, depois que a gente montou a carteira, o acompanhamento não é que o acompanhamento acontece semanalmente. A gente faz uma publicação dando um parecer sobre a carteira semanalmente, mas o acompanhamento é diário, né? Os algoritmos estão lá verificando as questões de stop, que eu falei, de troca de papéis, diariamente. Mas, se for estopado um dos papéis, quando que vem um substituto para ele? No relatório de quinta-feira, tá bom? Então, depois que a gente montou, aí a gente entra num loop aqui, que a gente vai ter uma nova publicação, né, toda quinta-feira. Antes da abertura do mercado, a gente faz uma nova publicação, um novo relatório da Smart Dividendos, que a gente vai poder trazer nesse novo relatório o quê? A gente vai poder trazer uma troca de papel, a gente vai poder trazer um substituto para um ativo que foi estopado. Então, é importante você entender essa dinâmica. A gente vai montar no primeiro dia útil. Como que isso acontece? Lá na área de membros, que você tem acesso, você vai ver um relatório. Primeiro dia útil vai ter um relatório da Smart Dividendos trazendo as 8 ações que estão entrando na nossa carteira. Pode ser que muitas dessas ações já estavam na carteira, se você já era assinante, já estava acompanhando a Smart Dividendos. Por quê? Porque, lembra que eu falei que tem um tempo, isso é uma estatística, tá? Então é média. Tem papel que vai demorar mais tempo para sair, tem papel vai demorar menos tempo. O tempo médio é na ordem aí de 3 meses. Então, vai ser muito comum de você, no caso da Smart Dividendos, ter determinados papéis, no mês seguinte, boa parte daqueles papéis ficar ainda na carteira, tá bom? E ok, aí você só faz o ajuste. Por quê? É muito importante quanto que você vai comprar de cada uma dessas ações. Os nossos relatórios, eles respondem 3 perguntas que são essenciais para a sua dor de onde investir o seu dinheiro. Que é, qual ação comprar, quanto do dinheiro você vai comprar. Então você vai ver lá no relatório, depois a gente vai ver no operacional disso, compartilhando lá na tela mesmo contigo, tem a calculadorinha que você coloca o seu dinheiro, tem 10 mil reais para investir. Então ele vai distribuir esses 10 mil reais entre essas 8 ações, aí você vai comprar, vai montar a sua carteira, e daí toda quinta-feira a gente vai mandar um novo relatório só falando, olha, a carteira está dessa forma, entra um novo papel ou não entra. Agora, se acontecer, que a gente monitora isso diariamente, os critérios de saída, né, os stops e tudo mais. Se acontecer de um daqueles critérios, de um daqueles gatilhos, deles serem acionados, a gente vai avisar por Telegram, vai avisar na nossa própria área de membros, a gente vai avisar para falar, ó,
determinado papel foi estopado, amanhã a gente vai publicar um relatório tirando ele da nossa carteira. E aí é muito simples, você entra no dia seguinte, vê aquele papel que está saindo, eventualmente daí a carteira vai ficar com 7 ações, por exemplo, até o próximo relatório da próxima quinta, que daí a gente vai trazer um substituto para ele. Tá bom? Então, o funcional é assim. E aí agora a gente vai ver também o operacional. Eu vou compartilhar a tela com você, vou mostrar a calculadora, como funciona, explicar cada coluninha do relatório. Tá bom?